Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Queria agradecer ao Michel, ao José, né? Ah, foi sem querer uma abertura aqui diferente, porque da live passada, mas, enfim, aqui é o estudo do Espiritismo, nossa mais simples expressão, né? Não quer dizer o resumo da lei de fenômenos espíritas, enfim, vou passar para o Michel se apresentar. Boa noite a todos, boa noite, Eric, boa noite, José. Sejam bem-vindos a mais um estudo. Hoje o estudo de número 11 da obra de Kardec, eu tô que nem o Eric, o resumo da lei dos fenômenos espíritas, né? A gente terminou já o Espiritismo em sua mais simples expressão. Hoje nós vamos estudar aí o item 12 sobre o perispírito. Então, como a gente sempre fala, curtam o vídeo, é algo rapidinho que ajuda, compartilhem. E tragam as questões de sempre, né? O pessoal sempre participa e traz boas questões, que a gente tenha um ótimo estudo. Boa noite, Eric. Boa noite, Michel. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Muito bom estar de volta. E vamos lá, vamos seguir o nosso estudo da obra Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Nós estamos avançando, né? Começamos lá nas observações preliminares, depois dos espíritos, e agora manifestações dos espíritos. Então vamos seguir no item 12. É isso, mandem as perguntas, mandem os comentários, são sempre muito bem-vindos. E vamos lá, vamos ao estudo. Perfeito. Então, eu me passo para o Michel iniciar a leitura no item 12. Então, vamos lá. O perispírito, embora invisível para nós no estado normal, não deixa de ser matéria etérea. O espírito pode, em certos casos, fazê-lo sofrer uma espécie de modificação molecular que o torna visível e mesmo tangível. Assim é que se produzem as aparições. Esse fenômeno não é mais extraordinário do que o do vapor, que é invisível quando está mais rarefeito e que se torna visível quando está condensado. Os espíritos que se tornam visíveis se apresentam quase sempre sob a aparência que tinham quando vivos e que podem fazê-los reconhecer. Então, lembrando que a gente entrou na parte das manifestações espíritas. A primeira parte que a gente viu, Kardec conceituou o espírito, tratou um pouco do que é esse espírito, e agora ele entrou nas manifestações dos espíritos, né? Ele iniciou essa parte falando sobre os tipos de manifestações, como os espíritos se manifestam no nosso mundo material. E quarta passada ele já entrou no assunto do perispírito. A gente lembrou na quarta passada que não é por acaso, já que a chave central das manifestações é justamente o perispírito. Primeiro, ele mostrou no item 11 que a gente viu semana passada, a diferença entre o perispírito e a nossa matéria, mostrando que a matéria, esse fluido que compõe o perispírito, ele ele consegue atravessar a nossa matéria, né? A nossa matéria não é nenhum obstáculo para esse perispírito. Agora, no 12, o que ele está fazendo? Ele está mostrando o outro lado. Primeiro, ele mostra a diferença entre o fluido, né? O tipo de matéria que é o perispírito comparado à nossa matéria grosseira, demonstrando que a nossa matéria não atinge o perispírito. Agora ele quer mostrar que, embora o perispírito seja de uma matéria diferente da nossa matéria grosseira, ela não deixa de ser um tipo de matéria. E que essa matéria tem características que
podem interagir com a nossa matéria grosseira. Esse é o ponto importante. Ao natural, que ele chama de estado normal, são duas matérias diferentes que não interagem, mas ela pode sofrer uma modificação e interagir. Então, para ela poder interagir com a nossa matéria, é porque ela tem alguns componentes que vão fazer com que o perispírito saia do seu estado normal. Por isso que é muito importante essa noção de estado normal. O estado normal é o estado fluídico, que a gente não percebe e que não causa nenhuma ação na nossa matéria, mas ele pode sair do estado normal. Claro que vão ser momentos sempre menores, por isso que o estado normal é não estar em contato influenciando a nossa matéria, mas ele pode sofrer, e Kardec usa um termo, fazê-lo sofrer uma espécie de modificação molecular, ele usa esse termo. É interessante porque todas as vezes que Kardec vai usar palavras, termos das outras ciências para falar dos fluidos, comecem a observar isso nas obras. Toda vez que ele vai falar, entre aspas, de uma física do mundo espiritual, entre aspas, ele sempre usa esses termos, é como se fosse, é uma espécie de. Ele sempre, muito cuidadosamente, em toda a obra dele, isso é uma coisa que eu tenho observado já há algum tempo, estudando em todas as obras, ele sempre, quando vai usar termos para fazer analogia, ele coloca essas palavras que são chave para mostrar que não é a mesma coisa. Por isso que ele diz que é uma espécie de. É só para nos dar uma ideia da lógica do processo, né? Então, o perispírito ele sofre uma modificação análoga à nossa matéria, que também está num estado, sofre uma modificação e passa a estar em outro estado. Então, é uma analogia, não que literalmente seja assim, mas só para a gente poder ver como a ideia é possível, é racional, né? É lógica. Então, o perispírito ele sofre uma modificação e pode se tornar visível e mesmo tangível. Então, os espíritos podem aparecer, ou os espíritos podem aparecer só para o médium, isso nós vamos ver depois. Ele pode aparecer para todas as pessoas. E ele pode, inclusive, além de aparecer, ser tocado, né? A gente pode sentir ali o espírito como se ele tivesse um corpo de verdade, né? Então, agora, claro, ele ao sofrer essas modificações, logo ele volta para o estado normal, né? Por isso que esses fenômenos são sempre momentâneos, são sempre esporádicos e muitas vezes raros. E aí, aqui vem um outro ponto que também a gente tem que gravar, porque vai ser também uma constante de Kardec. Ele vai fazer isso todo o tempo na teoria da mediunidade. Todo o tempo ele vai fazer isso. Sempre quando ele fala do fenômeno dos fenômenos espíritas, ele faz analogias com alguma coisa que ocorre nas demais ciências. Ele sempre vai fazer isso. Porque ele quer demonstrar que que a ideia ela não é anticientífica, não é irracional, é uma ideia que ela pode ser concebida, né? Ele quer mostrar que é tão possível o fenômeno espírita como qualquer outro fenômeno de outras ciências, né? Por isso que ele faz essas analogias, essas comparações. Por isso que ele termina o 12 falando: esse fenômeno não é mais extraordinário do que o do vapor, que é invisível quando está rarefeito e que se torna visível quando está condensado. Ele usa o exemplo para mostrar que, bom, não existe nos fenômenos nos fenômenos da física, da química, existem situações em que eu tenho um elemento que é invisível, ele sofre uma modificação e ele pode tanto se tornar visível quanto também produzir efeitos físicos em outros corpos, como ele está dando um exemplo aqui, né? Ele dá um exemplo do vapor. O vapor é algo que no estado normal a gente também não vê, mas modificando ele pode inclusive carregar máquinas, né? Ele pode movimentar objetos pesados. Então vejam que ele está mostrando que a ideia ela é racionalmente possível, né? Porque se é possível isso acontecer e a gente aceita como um fato, como algo racional e científico esse fenômeno na física, eu não preciso considerar ele sobrenatural, impossível ou